Tudo bom, pessoal? Boa tarde, bem-vindos. Hoje eu vou falar sobre o Minha Brasília. Cara, tá tendo gol ali, né? E Minha Brasília é um canal no YouTube que começou há 3 anos e meio. E isso tudo é porque começou a palestra aqui, deve ser, né? Há 3 anos e meio. E a ideia do Minha Brasília é falar dentro de uma Brasília, de um carro Brasília, andando pela cidade de Brasília, falando sobre Brasília, de preferência com gente de Brasília, tipo esse cara aqui. Então, já andou muita gente, já são mais de 180 vídeos no ar. Meu nome é Daniel Zucco, eu sou jornalista, eu sou turismólogo, eu sou ator, ou seja, sou um indeciso na vida, e foi graças a isso que esse programa surgiu, esse projeto surgiu. Minha primeira faculdade foi turismo. Lá na faculdade de turismo, uma das coisas que a gente aprendeu e me marcou muito é: tudo que a gente for pensar na prestação de serviço, a gente tem que pensar no consumidor antes e no produtor depois. Ou seja, o cliente é sim a coisa mais importante de todas. No jornalismo, a nossa ideia é exatamente o inverso. Cabe ao jornalista decidir o que é bom ou o que não é legal para a gente mostrar para o público. O jornalista decide o que é notícia e o que não é notícia. É exatamente o inverso daquela noção que eu aprendi lá na faculdade de turismo. E como misturar esses dois conceitos? Bem, jornalismo foi minha última faculdade. Eu já fiz jornalismo já depois de adulto, já depois de casado, já era outra coisa. E o mais legal é que eu já cheguei para fazer a faculdade de jornalismo com alguma experiência em cinema, com alguma experiência em produção de conteúdo. Então já cheguei com algumas críticas, não cheguei achando que eu ia mudar o mundo a partir da informação, o que eu acho que foi um start muito bacana na minha vida. Sempre trabalhei com TV, trabalhei em algumas emissoras, trabalhei com produtora de cinema, como eu falei. Assim que eu formei em jornalismo, por indicação de uma professora, Aliene Coutinho, eu fui trabalhar na TV Globo, aqui em Brasília. Sendo que eu queria trabalhar na TV Globo, como eu acho que todo jornalista recém-formado quer, eu queria ser repórter. A coisa mais legal é você segurar o microfone, né? Era o que eu queria. Só que a vaga que apareceu lá era de editor de imagem. Aí eu lembro que a minha professora falou assim: não, mas você sabe editar imagem, o que é raro para jornalistas. Lá dentro você consegue se mexer, você consegue crescer. Falei, bacana. E aí eu fui ver que realmente editar imagens era raro para jornalistas. Pausa aqui, voltando um pouquinho. Como é que eu aprendi a editar imagem? Lembra que eu falei que eu trabalhei na produtora de cinema? Lá no cinema, me convenceram, e eu acredito nisso até hoje, que a comunicação está em tudo. Comunicar é falar, comunicar é fazer silêncio. Eu me comunico na imagem, eu me comunico na fotografia, eu me comunico na palavra, eu me comunico de várias formas. Então, lá na produtora de cinema, eu aprendi a filmar, aprendi a editar imagem, aprendi a escrever roteiro, aprendi um pouquinho de tudo. Claro que depois você se especializa no que você quer, mas conhecer a base disso tudo, eu acho que é extremamente importante. Normalmente, quando eu dou palestra em faculdade de comunicação, eu falo para todos os alunos, principalmente de jornalismo: se você acha que o bom jornalista é aquele cara do bloquinho e da caneta na mão, você está fadado a perder seu emprego por um Instagrammer, por algum blogueiro. Você precisa, sim, saber filmar, saber fotografar, saber apurar, saber calar-se, saber falar, saber opinar. O jornalista precisa ser esse cara completo, porque somos, antes de tudo, comunicadores. Beleza. Fui indicado para a TV Globo, entrei na TV Globo. Aqui dentro eu vou me mexer. Começo como editor de imagem, depois vou para produtor, depois vou para repórter, depois vou para a família Marinho, e aí fica tudo bem, né? Só que não. E aí, quando eu estava lá, eu comecei a conversar com a chefia aqui, chefia ali. Pô, não tem uma vaga na produção, não? Tem vaga na produção. Mas você é um bom editor de imagem, cara. A gente quer você editando imagem.
Falei, pô, mas eu não quero, eu estou infeliz aqui, eu não quero fazer isso. Mas você é bom. Falei, pô, que droga. E aí eu lembro que alguns colegas mais experientes falaram, cara, você está sendo punido por competência. Foi a primeira vez que eu vi isso. Ser punido por competência. Falei, putz, que droga, não era isso que eu queria. Beleza. Aí um belo dia eu fui conversar com o diretor, chefão. Expliquei para ele toda a minha ladainha. Aí ele falou, Daniel, você quer ser repórter? Falei, quero. Eu acho que eu sei contar histórias. Eu acho que eu sei conversar com as pessoas. Eu quero ser repórter. Aí ele falou, pede demissão, vai para outra emissora, vai ser repórter lá. Se você fizer sucesso lá, a gente te chama para cá. Eu falei, filho da puta. O que eu fiz? Tomei coragem, pedi demissão. E fui trabalhar em outra emissora. Numa emissora pública, a TV Câmara. Agradeço muito ter ido trabalhar na TV Câmara. Quando eu fui trabalhar na TV Câmara, a diretora, chefe do diretor que me falou isso, olhou para mim e falou bem assim, você é muito burro. Você está saindo da TV Globo para trabalhar na TV Câmara. Aí eu falei, olha, na TV Câmara me deram o emprego que eu quero. Aqui na TV Globo não me deram o emprego que eu quero e piquei a mula. Qual era o detalhe mais legal? Na TV Câmara eu ganhava mais e não fazia plantão, né? Não tinha que trabalhar fim de semana. Melhor dos mundos. Beleza, fui para lá. Quando eu cheguei lá na TV Câmara, eu cheguei com aquela cancha de ele tá vindo da Globo. Mano, me botaram nas pautas mais punk possível, assim. Na primeira semana eu tava indo entrevistar o Renan, sabe? O Temer quando era presidente da Câmara. Eu falei, cara, que louco isso aqui. Me mandaram para viagem e tudo mais. O que foi uma puta escola. Por que foi uma escola? Porque vocês viram aqui que passou 2 deputados bacanas aqui, né? Por que foi uma escola? Porque eu perdi medo dessa galera, que é uma coisa muito comum, né? Para quem é novo, para quem não entende muito, a gente tem muito medo das pessoas. Vocês viram aqui que passou o Dado Villa-Lobos. Cara, meu ídolo de adolescente, eu estava tremendo aquele dia, eu chorei antes da entrevista e chorei depois. Tremendo, mas eu perdi o medo desses caras quando eu fui trabalhar dentro do Congresso Nacional, no Salão Verde, e eu tinha que enfrentar o Lula, presidente, com denúncia. Falei, cara, só tem eu aqui da minha emissora segurando esse microfone, eu preciso fazer isso. E eu perdi o medo, o que foi maravilhoso. Quando você perde medo e tem que trabalhar com esses figurões, você também ganha muito jogo de cintura, porque ninguém vai te botar mais em saia justa. Nunca mais. Vou dar um exemplo para vocês. Certa vez, numa dessas entrevistas, eu fui entrevistar um ministro do TSE. E eu, muito mais novo, tinha menos de 30 anos na época. E conversa vai, conversa vem, eu só chamava o ministro do TSE de você. E eu lembro que um professor da faculdade, José Marcelo, que nos ouça, falava o seguinte, olha, o jornalista nunca pode estar abaixo da fonte. É o jornalista que comanda a entrevista. Se você se coloca abaixo da fonte, a fonte monta em você e acabou a sua entrevista. E aí, para eu não me colocar abaixo da fonte, eu sempre chamei todos os meus entrevistados de você, olhando no olho. E aí, certa vez, esse ministro do TSE olhou para mim e falou bem assim, olha, Daniel, eu gostaria que você me chamasse de doutor, porque eu estudei para isso. E na hora, eu olhei para ele e falei bem assim, olha, eu gostaria que você me chamasse de mestre, porque eu estudei para isso. Bem, eu chamei ele de doutor, acho que era menos ruim do que ele ficar me chamando de mestre do tempo todo. Aí ele ficou quieto, falou, não, deixa isso para lá. E aí a coisa foi, ou seja, a gente ganha esse jogo de cintura. Beleza. Em 2010, lembra que eu falei que eu sou formado em turismo? Em 2010, eu estava assistindo, já trabalhava na TV Câmara, ou seja, acompanhava a vida política, estava assistindo campanha para presidente e governador e senador aqui no DF, quando eu percebi que não tinha nenhum candidato dos principais para governo, para Senado, para deputado federal aqui no DF, nenhum. 2010, a cidade tinha feito 50 anos, nenhum tinha nascido em Brasília, nenhum. Isso me incomodou profundamente. Eu nasci em Brasília, eu sou louco por essa cidade. Não à toa, criei esse programa chamado Minha Brasília, que é uma Brasília dentro de Brasília, falando de Brasília.
Isso me incomodou. Como é que a cidade tem 50 anos? Nós temos uma geração inteira pronta, que nasceu aqui e não está assumindo o protagonismo dessa cidade. O que fazer? E isso ficou aqui dentro. Eu quero fazer um programa, eu quero fazer um vídeo, eu quero fazer alguma coisa para defender a minha terra. Só que eu não queria fazer aquela coisa de secretaria de turismo. Espero que ninguém da secretaria esteja aqui. Sabe aquela coisa de secretaria de turismo, tipo, venha conhecer Brasília, a capital de todos os brasileiros. E as pessoas passeando de mão dada em frente à catedral. Era tudo que eu não queria. Ninguém compra essa ideia. Ninguém compra essa ideia. Isso é batido demais, é chato demais. E ficou aqui dentro. Plantei uma sementinha, um grãozinho aqui dentro. Beleza. 2 anos depois, vendo um álbum de família na casa dos meus pais, estou eu lá passando o álbum de família, quando eu vejo meus 2 irmãos, eu tinha 3 anos de idade, ou seja, foi 1983, sentados no teto de uma Brasília azul calcinha, que era do meu pai na época, em frente ao Congresso Nacional. Uma foto. Me veio o estalo. A cidade tem um carro com o nome da cidade. Que outra cidade tem carro com nome? Alguém lembra? Ipanema é um bairro. Tem mais o quê? Paraty. Tem 3 ruas Paraty, né? A pessoa vai fazer assim, e acabou o programa. E só. Nós temos um carro clássico, que já não é produzido mais, é um carro raro, chamado Brasília. E aí foi quando eu me toquei. A Brasília, o carro, começou a ser produzida do ano de 1973. Ou seja, essa ideia desse programa, uma Brasília rodando por Brasília, falando de Brasília, existe desde 1973. E graças a Deus, nunca ninguém tinha pensado nisso. Foi quando em 2013 eu consegui colocar o primeiro programa no ar, em setembro de 2013, com a Ellen Oléria, colocando ela dentro de uma Brasília para rodar por Brasília, e a gente registrou tudo isso bonitinho, e graças a Deus nunca ninguém tinha pensado em fazer um programa desse estilo. Beleza, aí agora a gente começa na grande confusão da história. Falei que o primeiro programa foi com a Ellen Oléria. Vocês lembram que a Ellen Oléria, em 2013, tinha acabado de ganhar o The Voice, não é? Tava top. Beleza. Aí eu procurei a produção da Ellen Oléria. Tudo bom? Olha, meu nome é Daniel Zucco, eu tenho um programa no YouTube que é o seguinte, a ideia é muito legal. Eu convido celebridades para dar uma volta comigo dentro de uma Brasília, rodando por Brasília, falando de Brasília, e ela nasceu aqui, vai ser maravilhoso. Aí a produtora dela falou, cara, que ideia linda, adorei, me manda um link. Que link? Eu não tinha nenhum, não tinha gravado nenhum, não tinha porra nenhuma. Aí o que eu fiz? Claro, te mando um link. Aí desliguei o telefone, fudeu. Só que o que eu fiz? Recorri aos amigos, peguei o telefone de novo. Alô, Digão, beleza, velho? Seguinte, cara, tô querendo fazer um programa assim, 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 grava comigo? Pô, gravo, tô em Brasília. Gravo, Digão do Raimundos. Toquei pra casa dele, a gente gravou o programa, editei o programa, subi no YouTube privado, mandei o link pra Ellen Oléria. E aí ela assistiu e falou assim, cara, do caralho, vamos sim. E aí foi quando eu gravei com a Ellen Oléria, foi o primeiro a ir pro ar, o do Digão foi o segundo a ir pro ar, e aí a coisa começou a acontecer e foi do caralho. Isso em 2013. Em janeiro de 2014, o diretor de uma emissora aqui de Brasília entra em contato comigo e fala, tudo bom, Daniel? Nossa, que legal esse seu programa, Minha Brasília. Tá só no YouTube? É, tá só no YouTube. Você topa fazer uma temporada aqui na TV, dentro do DF TV? Claro. E lá fui eu. Vocês lembram que ele mandou eu ir embora e voltar? E foi assim que aconteceu. Em janeiro de 2014 foi o convite, em abril de 2014, o Minha Brasília estreia no DFTV e a gente fica no DFTV até o início da campanha política. Como eu entrevistava políticos também, não podia colocar lá, porque tem toda aquela treta da legislação. Então a gente fez uma
uma temporada de 4 meses na Globo Brasília, e que foi maravilhoso. Nesse meio tempo, a imprensa começou a procurar, a gente saiu em todos os jornais. Alguém que já tinha ouvido falar no Minha Brasília? Que legal, bando desocupado. Quem nunca tinha ouvido falar no Minha Brasília, já procura aí no YouTube, youtube.com/minhabsb, no Facebook também, Minha Brasília, no Instagram também, Minha Brasília. Por acaso, quem curtir o Instagram do Minha Brasília vai ter sorteio de prêmio no final, tá? De brinde no final. Então já aproveita o celular aí e já segue @Minha Brasília, beleza? Aí, em 2015, depois de sair em todos esses lugares da imprensa, a gente fez parte do documentário da Copa do Mundo, aqui da FIFA Copa do Mundo. A gente participou de um programa na TV 5 na França, enfim, fez bastante coisa. Em 2015, a Rádio Transamérica entra em contato comigo e fala: tudo bom, Daniel, tudo bom? Você já pensou em fazer esse Minha Brasília na rádio? Não, nunca pensei. O que você acha? Acho que pode ser legal. E aí escrevi um projeto e desde setembro de 2015 o Minha Brasília está na Rádio Transamérica de segunda a sexta, ao vivo, ao meio-dia. Como a rádio tem os parâmetros da rádio, lá ele se chama Transnotícias, dentro da Rádio Transamérica. Por acaso a Carol Coder, que apresenta comigo, está bem ali, e o Jorge Maia também está bem aqui, que faz parte da nossa coluna de tecnologia. E desde então, Minha Brasília está na Rádio Transamérica também, a convite deles. E aí acontece que no ano passado, em 2016, a TV Band entra em contato comigo em abril e fala assim: você já saiu da Globo, né? Já. Tá a fim de estar na Band agora? Tô. E então, desde abril do ano passado, Minha Brasília também passa na TV Band, quarta, quinta e sexta, dentro do Jornal de Meio-Dia e domingo de manhã. Por que eu fiz essa ladainha toda? Por que eu contei tudo isso? Por uma questão muito simples. As pessoas continuam interessadas em pessoas. A tecnologia chega, as novas mídias chegam, a internet toma conta de tudo, só que as pessoas continuam realmente interessadas nas histórias das pessoas. Eu sou jornalista, a primeira coisa que você aprende na faculdade de jornalismo é escrever o lead. Já ouviram o que é lead? Algum não jornalista? Lead são aquelas 5 perguntinhas básicas: o que, como, quando, por quê e quem. Aí no lead você já responde todas elas, né? Presidente Michel Temer esteve no Palácio da Alvorada reunido com fulano para tratar de tal coisa. Você respondeu tudo ali. Por isso que as pessoas hoje cada vez mais leem apenas a manchete e não leem a matéria. Os jornais caíram as vendas, os sites caíram os acessos, porém os livros aumentaram as vendas. As pessoas hoje compram cada vez mais livros, mas compram cada vez menos jornais. Por que isso? Porque nós continuamos apaixonados pelas histórias das pessoas. O Minha Brasília é nada mais do que pessoas, algumas famosas, outras conhecidas apenas de nós aqui da cidade, tipo o Cícero do Beruti, tipo o Chiquinho da livraria da UNB, a dona da pastelaria Viçosa, a Gisele Santoro, esposa do maestro Cláudio Santoro, e contam suas histórias. Ficam sentadas ali do meu lado por meia hora contando suas histórias. E é essa a essência do programa que passa para quem assiste as histórias das pessoas e continua encantando. É exatamente isso. E por que isso é tão interessante? E por que a gente perdeu isso? E por que quem acessa a internet hoje ainda não tem essa questão como a principal? Vou dar exemplo. Quais são os canais mais assistidos no YouTube? Alguém chuta? Canais de piada, canais de trollagem, canais de sátiras. Cadê o conteúdo? E aí a gente tem um fenômeno que o próprio YouTube, o próprio gerenciador das coisas percebeu. Os anunciantes começaram a ir embora
desses vídeos. Vocês chegaram a ler isso? Alguém chegou a ler isso? Os anunciantes pediram para cancelar contratos com o YouTube. Por quê? Porque a Ford não queria a marca dela vinculada à à banheira de Nutella. Não queria a marca dela vinculada ao trolei. Estou batendo aqui, tá bem aqui. Ao trolei a minha mãe. Ela quer a marca dela vinculada a pessoas, a histórias, a coisas relevantes. E eles começaram a fugir do YouTube. E o próprio YouTube muda o seu algoritmo, dizendo: a partir de agora, eu, rede, vou privilegiar quem produz conteúdo. Vou dar mais audiência, mais espaço, mais visibilidade para quem produz conteúdo. E vou começar a garimpar isso. Bem, muito engraçado, porque todo esse discurso da rede corrobora com o que eu falo há alguns anos. O Minha Brasília, onde eu conto as histórias das pessoas há quase 4 anos, eu sempre digo, é o programa certo na época errada. Por que na época errada? Hoje, quem aqui tem mais de 30? Por favor, levanta a mão. Espera aí que eu estou meio burro, sou de humanas. Quem tem menos de 30, por favor, levanta a mão. Muito mais gente. De quem tem mais de 30, quem assiste mais o YouTube do que a televisão? Levanta a mão. Quem tem mais de 30. De quem tem menos de 30, quem assiste mais televisão do que YouTube? Uma pessoa. 2. Perceberam? Nós temos uma geração nova que ignora a mídia antiga, não assiste TV aberta, não assiste TV fechada, alguns não assistem nem Netflix, assistem apenas streaming, apenas YouTube. Todo o conhecimento delas está ali, naquela demanda do YouTube. Só que, quanto mais nova a pessoa, é natural, mais vídeo de piada ela quer ver, mais trollagem é engraçado. Faz parte da idade, tudo bem. Só que essas pessoas que hoje têm 17, 16 anos, daqui a 10 anos vão estar casadas com filhos no mercado de trabalho e eles vão querer assistir o quê no YouTube? Vão querer assistir conteúdo, jornais, histórias. Ou seja, programas como Minha Brasília, que não é novidade, entrevista dentro do carro é novidade? Não é, gente. Igual Minha Brasília, igual Barra. Entrevista dentro do carro, tem quantos? Tem o Banguela, que estava aqui, que por acaso apareceu aqui. Esse cara é meu maior orgulho do programa, esse cara aqui, ó. Clóvis de Barros. O Jacaré Banguela faz entrevista dentro do carro. O Seinfeld faz entrevista dentro do carro. Mano, o Gugu fazia entrevista dentro do carro, velho. Táxi do Gugu, quem não lembra disso? Qual é a novidade desse programa? A justificativa dele. Uma Brasília, em Brasília, com gente de Brasília, falando de Brasília. Não é um carro qualquer, em uma cidade qualquer, com pessoas quaisqueres, falando de temas quaisqueres. Não é. A gente tem uma justificativa muito bem amarrada. Beleza. Esse programa, programas como Minha Brasília, que levam histórias, que levam conteúdo para as pessoas, eles sim mostram uma preocupação que as empresas estão começando até agora, que vai ter resultado daqui a 10 anos. Espero eu, daqui a 10 anos, continuar no ar, para começar a ganhar algum dinheiro, porque está difícil. Espero. As pessoas que hoje têm como sua matriz de informação principal o YouTube, ainda estão interessadas no vídeo da piadoca, ainda estão interessadas no vídeo de sátira, ainda estão interessadas no vídeo de trollagem. Só que essas pessoas vão crescer, o tempo vai passar, e quando isso acontecer, as pessoas vão continuar tendo como sua matriz principal de informação o YouTube. Essa doeu até em mim. Bateu de verdade, tá, gente? Ele está vivo, tá tudo bem. Vão continuar tendo como sua matriz principal de informação o YouTube, só que já não querem mais assistir a trollagem, já não querem mais assistir isso. Vão querer assistir conteúdo. A Folha hoje produz conteúdo para a internet? Sim. Correio Brasiliense? Sim. Portal Metrópolis? Sim. Estadão? Tudo que você... CNN tem um canal próprio da internet. As empresas já começaram a pescar, que é aí que está o futuro da produção de conteúdo, que é exatamente isso que a gente faz.
Quem produz conteúdo hoje? Canais como Minha Brasília, canais como a Folha. Minha Brasília tem 3 milhões de visualizações. 3 milhões e 50 mil totais, se não me engano. É bastante. Para um programa de conteúdo, é bastante. O Whindersson chega aqui em 12 horas. 12 horas que o Whindersson posta um vídeo novo, ele alcança 3 milhões de visualizações. Eu estou nessa há quase 4 anos. No entanto, para um canal de conteúdo, eu tenho mais visualizações que a página que o canal da Folha. Eu tenho mais visualizações que o canal do Estadão. Nas minhas redes sociais, eu tenho mais seguidores do que o Correio Brasiliense. Para um canal de conteúdo, é muita coisa. É muita coisa, mas ainda é muito pouco. Ainda é muito pouco. Ou seja, a busca, que é o que eu até coloquei lá no título da palestra, conteúdo versus like. Se hoje as empresas se contiverem em analisar quantidade de likes para analisar onde elas vão investir, onde elas vão vincular suas marcas, muito provavelmente elas vão estar conversando com um público que não é delas. O que adianta você vender aquele carro lá, que é um Fusion, que eu não faço ideia quanto ele custa? Alguém sabe quanto custa um carro daquele? 150 mil. 150 mil. Vocês acham que vender aquele carro, anunciar aquele carro num canal como o do... eu já falei do Whindersson, algum outro que não é o Whindersson. Felipe Neto. Vocês acham que o público que assiste o canal do Felipe Neto compra um carro daquele? Não. O público que assiste a Kéfera compra um carro daquele? Não. Então por que o randômico ali do YouTube colocava essa marca para passar no canal deles? Só porque tem milhões de visualizações. É interessante para a marca dar um tiro de escopeta para matar uma barata? Uma barata se mata com chinelo. Escopeta você mata com um elefante. Então você precisa saber onde colocar. Essa que é a grande briga no mercado digital atual. As marcas ainda se impressionam com números mirabolantes de milhares e milhares de likes, mas muito provavelmente não assistem, não anotam, não bebem daquele conteúdo e falam: eu prefiro vender uma Mercedes-Benz para um cara que tem 5 mil seguidores do que anunciar Mercedes-Benz para um cara que tem 1 milhão, só que desse 1 milhão nenhum vai comprar o meu carro. Essa é a grande dificuldade do equilíbrio hoje. Acontece que programas de geração de conteúdo, como o Minha Brasília, vocês lembram do Afonso Negro? Companheiro, companheiro, do Dominó? Só os velhos vão lembrar isso aqui, né, cara? O cara continua bonitão. Só quem, daqui a 10 anos, 15 anos, programas como esse vão começar a ter esses milhões de likes por vídeo. E por um motivo muito simples: o consumidor envelheceu. Eu tenho 37 anos. Quem aqui tem entre mais de 35? Nós somos da única geração híbrida deste planeta. O que é uma geração híbrida? A geração dos meus pais nasceu analógica, foi criada, forjada, educada analógica. E eles vão morrer analógicos. Eles até sabem mexer no WhatsApp para mandar gif de bom dia. Eles até sabem mexer no Facebook, no celular, mas eles pensam analógico. Eles funcionam analógico, porque eles foram forjados assim. A geração que hoje tem seus 20 anos nasceu digital, foi educada digital, já nasceu com internet em casa. A internet foi entrar na minha casa no final da minha adolescência. Eu pesquisei na Barça, na Larousse. Toda a minha fonte de pesquisa se resumia a 2 parágrafos. E eu fazia os trabalhos de faculdade assim, numa folha de papel ao maço. A geração de hoje nasceu digital, foi educada, forjada, fundida digital e continua digital. Vida boa. O mundo pode mudar, não sei, mas por enquanto eles estão no melhor dos mundos. E a minha geração? Por quê?
eu nasci analógico, eu fui educado analógico, eu fui fundido e forjado analógico, e quando eu entrei no mercado de trabalho, o mundo virou digital. Me dei mal, cara. Vivi num limbo, pensando analógico e tendo que sobreviver no digital. Tive que aprender a ser digital quando nem o digital sabia o que ele era. Não existia Google. Quando eu teve internet na minha casa, não existia Google. Existia o KD, o Alta Vista. E muito mal. Não existia Gmail. Eu tinha que me virar com o e-mail do Ball. Tinha que comprar um Netscape para poder ter um discador. E só entrava de madrugada na internet porque gastava um pulso de telefone. Olha que desgraça que foi a minha vida. Para aprender a ser digital, quando nem o digital era digital ainda. Sou da única geração híbrida deste planeta, por enquanto. Claro que o mundo pode virar holográfico, aí a geração que é digital também vai se dar mal. Mas por enquanto, a única geração híbrida é a minha, que nascemos analógicos e vamos morrer digitais. Porém, isso nos dá uma vantagem evolutiva maravilhosa. Nós conhecemos os dois públicos. Eu fui acostumado a assistir televisão, mas aprendi a gostar disso aqui. Ou seja, eu consigo, por enquanto, conversar com esses dois caras. A molecada do digital não consegue conversar com a veiarada analógica. A veiarada analógica não consegue conversar com a molecada digital. Talvez eu seja parte da primeira geração de youtubers que vai completar 40 anos. Daqui a pouco, 40 anos. Olha como isso é inovador. Alguém precisou cortar esse mato. Alguém precisou pisar nessa lama. Para quem está chegando depois, chegar bem e entender como as coisas funcionam. Então, a reflexão que eu quero deixar é que a gente procure, quem é mais velho, procure entender, o mundo mudou. O mundo mudou. Para de reclamar que todo mundo passa o dia inteiro olhando para o celular e os meninos só veem YouTube. O mundo mudou. Aceita, mudou. Para a molecada, perceba. Tem uma frase de Nelson Rodrigues, já que eu não fiz nenhuma citação, vou fazer uma. Nelson Rodrigues. Tem uma frase de Nelson Rodrigues que diz o seguinte: um conselho a todos os jovens: cresçam logo. É o que diz Nelson Rodrigues. Por que ele está falando isso? Porque ser jovem é ruim? Não, é do caralho. É maravilhoso ser jovem. É libertador. No entanto, é a fase mais curta da sua vida. Não ache que ela é a sua realidade, porque não é. Você deixa de ser jovem aos 20 alguma coisa e vai ser velho pro resto da vida. E o resto da vida é coisa pra caralho. Então, a juventude é a fase mais curta da vida. Logo, eu tenho que pensar, inclusive no meu mercado de trabalho, no que eu quero ser, no meu métier, no que vai me dar tesão, do que vai me fazer ficar até 3 horas da manhã editando este vídeo com mais de 100 personagens. É o tesão de escolher o que eu quero fazer, o que me dá prazer para o resto da vida. Daniel, o que te dá prazer é ser youtuber? Não, eu não sou youtuber. Eu sou jornalista, que por acaso tem um canal no YouTube. Porque no dia que o YouTube falir, e um dia ele vai falir, o Orkut faliu, o ICQ faliu. Quem aqui ficava conversando no ICQ? O bate-papo do UOL faliu. Um dia o YouTube vai acabar. Se eu sou apenas um youtuber, quando o YouTube acabar, eu faço o quê? Me mato? Sou jornalista. Eu tenho onde pisar. E a internet é um campo vasto. Seja no YouTube, seja onde for. Ela é um campo vasto. E esse é a grande desafio e reflexão para essa garotada toda. Entender que você não é um youtuber. Você não é um instagrammer. Você não é um digital influencer. Não é. Você é o que você for na sua formação pessoal, profissional, intelectual. E a partir daí você pode usar a mídia que você quiser. Que você vai continuar sendo arquiteto, engenheiro, jornalista, publicitário e o que você quiser. Vendedor X. Então,
A reflexão que eu procuro deixar é que a gente entenda que o mundo mudou, que as empresas entendam que conteúdo é muito mais relevante do que like, muito mais. As pessoas amam as histórias das pessoas. Nós queremos conhecer as histórias das pessoas. Tanto que quando a gente encontra um amigo e fala: e aí, meu velho, como é que você tá? Ninguém pergunta: e aí, meu velho, quantos likes você teve ontem? As histórias das pessoas continuam sendo legais pra caramba. E é isso aqui. Por mais pretensioso que pareça, não é o Minha Brasília. São programas com o mesmo DNA do Minha Brasília que vão ser a internet daqui a menos de 10 anos. Os vloggers, os haters, os... sei lá, mas qual nome que se dá isso, vão todos acabar, envelhecer. Isso vai sobrar o quê? O que a humanidade faz há 5.000 anos. Pessoas. Pessoas interessadas pelas pessoas. E é isso que vai continuar acontecendo. Deus queira que o Minha Brasília consiga beber um pouquinho dessa consequência. Que até lá eu não me mate, não desista, alguma coisa, porque isso aqui não me dá um puto. Faço por pura paixão por essa cidade e pela vontade de contar histórias. Por que essa vontade de contar história? Porque eu sou teimoso pra caralho e um dia um cara falou que eu não ia conseguir crescer na merda da empresa que eu tava. Aí eu fui lá, saí e fiz isso aqui. E ainda bem que deu certo. Tiro do meu bolso por pura teimosia, porque acredito e sou apaixonado pela cidade, pelo que faço, por conhecer as pessoas, por ouvir as histórias das pessoas. E isso é a parte que eu mais gosto. Ela é muito doida. Gente, daqui a pouquinho eu vou fazer um sorteio de uns brindes e eu gostaria de pedir que vocês seguissem aí o Instagram do Minha Brasília e também um Instagram chamado Candanguice, que é quem ofereceu os brindes, beleza? Minha Brasília e Candanguice. Pessoal, esse era o recado que eu tinha para dar para vocês. Muitíssimo obrigado. Alguém tem alguma pergunta? Gostaria de fazer alguma pergunta? Faz, gente, tá ao vivo no canal. Se não fizer pergunta, o nego vai achar que ninguém tá se interessando. Vai ser uma merda. Ah, uma pergunta. Obrigado, velho. Tem microfone para ele aqui? Tem pergunta aqui também. Tá desligado o microfone dele. Manda ver. Boa tarde, Daniel. Eu sou seu fã. Sigo vocês você nas redes sociais. Obrigado. Queria saber quem faz a seleção dos convidados, se é você mesmo, e como é que é feita a seleção. Tem uma pequeníssima equipe que a gente tem como principal critério, a gente define tudo democraticamente. E tem como principal critério que é o seguinte: eu preciso de uma entrevista que daqui a um mês ela continue sendo bacana, daqui a 2 anos ela continue sendo bacana, daqui a 5 anos ela continue sendo bacana. Muitas vezes as pessoas nos procuram e falam assim: mas fulano acabou de ganhar um prêmio, blá blá blá, e cara, já saiu em todos os jornais. Só que quando esse prêmio perder a validade de interesse, ninguém mais vai procurar no YouTube. Ou então alguém me procura e fala assim: fulano está vindo com um espetáculo, vamos gravar uma entrevista para divulgar o espetáculo? Depois que o espetáculo passar, ninguém mais vai assistir a minha entrevista. Eu perdi uma semana inteira de programa, perdi um programa inteiro, perdi dinheiro, perdi audiência por causa disso. Então tem eu e uma pequeníssima equipe que a gente se reúne e jornalistas todos, a gente se reúne e faz uma reunião, pequena reunião, rápida reunião de pauta. Quem está vindo, esse vale, esse não vale. A gente recebe muita sugestão das assessorias. Vou até contar um caso. Certa vez estava eu andando como é que é aquela, na Expo Tchê, já um belo dia de noite, de frio, meu telefone toca, um telefone do Rio de Janeiro. Alô, Daniel, tudo bom? Aqui é fulano. Eu queria participar, queria sugerir uma pessoa para o seu programa da Brasília, no Rio de Janeiro. Tá, quem que você quer sugerir? De repente alguém bate no telefone: dá esse telefone aí. Aí botou e aí, Daniel, beleza? Lobão. E aí, Lobão, beleza? E aí, tô chegando em Brasília sexta-feira, vamos gravar? Sim, senhor, vamos gravar. Isso aconteceu com o Dado Villa-Lobos. Eu gravei com Marcelo Bonfá, da Legião Urbana,
postei. Aí de repente chega inbox no meu perfil pessoal do Facebook, inbox. E aí, Daniel, beleza? Aqui é o Dado. Tenho várias histórias sobre Brasília. Quando eu for a Brasília, topa gravar um comigo? Sim, por favor. Né? Fala, meu velho. Trabalhamos junto. Então, tem essa pequena equipe que fazemos a seleção. Quem mais aqui tinha levantado? Diga. Ele levantou primeiro. Boa tarde, Daniel. Queria fazer uma pergunta para você. Eu queria saber quando e como você se encontrou. Você descobriu seu tesão, igual você estava dizendo, que era o jornalismo, eram as histórias, enfim. Cara, por incrível que pareça, eu sou muito tímido. Tudo isso aqui, eu falei que eu sou ator, lembra? Tudo isso aqui é uma personagem. E é verdade. Eu descobri que a timidez, ela está extremamente vinculada à insegurança. Então eu preciso me sentir seguro para fazer alguma coisa e a timidez vai embora naturalmente. Eu percebi logo cedo. Vocês já assistiram Chaves? Sabe Chaves? Tá aquela zona na sala do professor Girafales, todo mundo falando, e de repente na hora que o Chaves fala, tudo culpa do professor Linguiça, todo mundo faz silêncio. Eu percebi quando adolescente que isso aconteceu um pouco comigo. Que quando eu me metia a falar alguma coisa, eu conseguia algum tipo de audiência. Demorei para me tocar, jornalismo foi minha terceira faculdade. Eu entrei na faculdade de jornalismo aos 26 anos. Demorei para perceber isso. Mas eu já escrevia roteiro para documentário, já tinha dirigido documentário, já tinha ganhado um prêmio com documentário sobre trabalho escravo. Foi quando eu decidi fazer jornalismo. Eu percebi que contar as histórias das pessoas era o que me dava tesão. Eu comecei para ser jornalista como documentarista. Nunca me interessou fazer o buraco na Ceilândia, nunca me interessou cobrir a árvore que caiu na Asa Norte. Eu queria contar as histórias das pessoas. Talvez por isso eu tive alguma dificuldade no próprio mercado de jornalismo, que as pessoas queriam mais dar notícias e eu queria mais contar histórias. Demorou. Foi lá para os meus 27, 28 anos, quando eu percebi, já teimoso, já cara de pau e nariz empinado, que eu botava a minha assinatura nas matérias que eu escrevia e defendia elas, que eu falei, cara, eu gosto disso, é isso que eu quero fazer. Daniel, boa tarde, parabéns pela palestra. Obrigado. Sou jornalista também. Meus pêsames. Também trabalhei na Rede Globo, também pedi para sair. Meus pêsames. Então eu me senti assim muito, amiga, colega aqui. Vim assistir o seu case aqui, eu palestrei aqui nesse palco também ontem, por indicação de um amigo que mora aqui em Brasília, e falou do seu canal. Eu realmente não conhecia o seu canal. Você é de onde? Eu sou de Natal, Rio Grande do Norte. E aí, assim, parabéns de verdade, sabe? Você falou uma coisa muito importante aí, que é a nossa geração, Assim, a geração que passou dos 30, que conseguiu pegar todas essas fases e lidar com a geração mais nova, que também tem muito a nos ensinar, Então foi muito bacana. Eu tenho uma pergunta para você. Como você paga as suas contas? E uma segunda pergunta. Quantas pessoas trabalham com você? Eu me prostituo... Não. Eu tenho uma empresa chamada Z.com, que é uma empresa, é uma produtora de vídeo, ou seja, eu tenho clientes de produção de vídeo, vídeos institucionais, programas de TV. É dessa empresa que eu pago as minhas contas, é dessa empresa que eu sustento Minha Brasília, que eu pago as contas do programa também. As pessoas que trabalham comigo são voláteis. Sempre foi uma empresa pequena, então já tive momentos de ter 14 funcionários, já tive momentos de ter nenhum funcionário, e a empresa continua funcionando. Então, surge um grande cliente, eu preciso inflar. O grande cliente vai embora, eu preciso voltar a diminuir. A coisa boa é, as pessoas que trabalham comigo, todas elas, isso eu faço questão, nós participamos de treinamentos constantes juntos. Como eu aprendi uma coisa ou outra ao longo da carreira, eu gosto muito de trabalhar com jornalistas novos para treiná-los, e treino mesmo porque eu acho, cara, você vai precisar disso lá na frente, você vai precisar disso para o mercado de trabalho. Então quem trabalha comigo aprende a fotografar. Se vocês entrarem no Instagram do Minha Brasília, vocês vão ver algumas fotos minhas, sou fotógrafo, aprende a fotografar. Por quê? Porque você vai precisar, cara. Então faço questão disso. Hoje tenho 2 pessoas trabalhando comigo. Mais alguém? Aqui. Cadê o microfone?
Tá encerrando. Mais uma, só mais essa. Por favor, uma galera aqui, ó, tá passando live lá, vão achar que eu sou mal. Obrigado. Depois a gente bate um papo. Diga lá. Tem algum fator principal que você atribui ao sucesso? Tipo assim, a parte da edição, a parte do conteúdo, a parte das pessoas que você convida, ou você, por exemplo, tem alguma coisa que você fala assim, não, isso que realmente é o diferencial, isso que pra mim tá pesando muito, ou você acha que só o conjunto mesmo, sabe? Olha, eu acredito que existe um conjunto de coisas, seja no estilo de entrevista, como eu falei, eu perdi o medo desses figurões logo cedo, ou seja, eu sou muito direto nas entrevistas, eu acho que isso encanta algumas pessoas, o fato de ser um carro velho encanta outras, o fato de mostrar Brasília pela janela do carro, que é uma cidade linda, encanta outras, o fato de ser com artistas encanta outras, então acho que o conjunto de coisas vai trazendo um grupo aqui, outro ali, pra gente ter realmente esse grupo de pessoas que curte o Minha Brasília. Espero atingir cada vez mais gente. Por um simples motivo, porque eu quero fama, porque eu quero sucesso? Não, porque eu amo Brasília. E o que eu mais vejo no canal no YouTube são pessoas escrevendo: eu sou de Brasília, fui embora e mato toda a minha saudade vendo a cidade pela janela. Ou gente falando: eu não sou de Brasília, nunca fui e nunca iria, se não tivesse assistido o seu canal e visto que todo mundo que vai aí ama Brasília. Hoje em dia eu quero conhecer muito. Isso para mim basta. Acabar com a cancha da cidade política da roubalheira e colocar a cancha dessa cidade, do meu Deus, mas que cidade linda que é. Nós somos privilegiados de morar aqui. Obrigado, pessoal.